Finalmente, fim da novela Nelson de Ossa. Colombiano vive as suas últimas horas no Real Betis. Em breve estará a caminho do Rio de Janeiro. Eu vou trazer tudo para você, é claro, aqui nesse vídeo. Informações importantes. Ninguém aguenta mais ouvir falar, sobre toda essa situação envolvendo a chegada do meia colombiano. Além disso, também tem informações importantes sobre um volante que foi procurado pelo Vasco da Gama. Cria, inclusive, das categorias de base do nosso Vascão. Eu também vou trazer essa informação para você. E, é claro, falar sobre Vasco da Gama e Independiente Medellín. Quero começar aqui, primeiramente, com você, este nosso Fala Gigante, trazendo informações relacionadas ao meio-campista Nelson de Ossa, De fato, virou uma novela, amigo torcedor cruzmaltino. O Vasco da Gama, hoje, dia 22 de julho, já negocia há mais de 30 dias junto ao Real Betis pela contratação do meia-campista colombiano. Fora a demora para uma definição, o Vasco completa um mês da reapresentação após a pausa para a Copa do Mundo. E nesta quarta-feira, no jogo que terá inclusive contra o Independiente Medellín, não tem nenhum reforço à disposição do técnico Pedro Emanuel. Temos sim o lateral esquerdo Paulinho, mas eu digo reforço que o Vasco da Gama negociou nesta janela de transferências. O Paulinho é um jogador que já está fechado com o Vasco desde o início desse ano de 2026. Foi um jogador que veio para compor o grupo, não veio para ser uma peça essencial. Junto ao Real Betis, o Vasco formalizou o interesse pela contratação do jogador por volta do dia 16 de junho. Então, se estamos no dia 22, de fato, são mais de 30 dias, é mais do que nunca uma novela, amigo torcedor cruzmaltino, pela contratação, inclusive, deste grande meio-campista. Mas a grande verdade é que ninguém mais aguenta mais ouvir falar de Nelson de Ossa. E que bom, porque está chegando ao fim. As negociações avançaram muito, Negociação, é importante lembrar, de um empréstimo com opção de compra no meio do ano que vem. O Vasco da Gama pagará um valor para ter o Nelson de Ossa por empréstimo durante esse período de um ano. E no final do contrato, o Vasco, caso o Nelson de Ossa bata as metas, terá que ser obrigado a pagar um valor entre 10, podendo chegar a 12 milhões de euros, dependendo do quanto as metas forem batidas no cruzmaltino. As metas são muito fáceis, Então, o Nelson de Ossa ele vem por empréstimo já sabendo que vai ficar no Vasco a partir do meio do ano que vem. E o Real Betis empresta o Nelson de Ossa ao Vasco, já sabendo que o Vasco também, a partir do meio do ano que vem, irá comprar o jogador por esse valor que pode chegar a 12 milhões de euros. E por que eu digo que as coisas estão perto de chegar a um final, Porque uma das grandes referências aí da imprensa espanhola, o jornalista Pepe Elias, trouxe a informação nas últimas horas que o Real Betis e Vasco da Gama estão chegando aos últimos detalhes para que o negócio entre Vasco e o clube espanhol pela liberação de Nelson de Ossa venha a ser selado, Inclusive, a expectativa na Espanha é que Nelson de Ossa desembarque no Rio de Janeiro até o final desta semana. A frase diz: De Ossa vive as suas últimas horas como jogador do Real Betis. Então, amigo torcedor cruzmaltino, está confirmado. Nelson de Ossa a caminho do Vasco. Finalmente a novela Vasco e Nelson de Ossa está chegando ao seu final. Tava na hora, Ninguém mais aguentava aí saber, ouvir, ficar tendo novidade de Nelson de Ossa sem que o martelo fosse batido, mas chegou, finalmente, o Vasco da Gama muito perto de anunciar Nelson de Ossa como seu novo reforço para a temporada de 2026. Te anima? Deixa aí a sua opinião nos comentários, falando em reforço, falando em novidades, falando em animação. Nas últimas horas, tivemos uma informação bem legal, dada aí pelo amigo Cauê Rodrigues e Gustavo Tutinha, que o Vasco da Gama, em busca de jogadores experientes, atletas que possam ajudar no setor defensivo do Vasco da Gama, que hoje vem sendo inclusive um dos grandes problemas dentro das quatro linhas, buscou informações sobre Danilo Barbosa, Danilo Barbosa, para você que não conhece, é um jogador que se destacou muito vestindo a camisa do Botafogo, sendo campeão, inclusive, com o Botafogo do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, um jogador que cresceu muito
na sua carreira após essa grande passagem que teve como referência, inclusive, do clube carioca. Atualmente, o Danilo está no Al-Uyá, clube da Arábia Saudita, e a informação é que o Vasco da Gama sondou esse jogador. Buscou informações para entender a possibilidade de uma negociação junto ao Danilo Barbosa, tá? Ele que é volante de origem, é um primeiro volante. Ele, inclusive, chegou até a atuar como zagueiro na última temporada no futebol árabe. Foi titular absoluta, peça-chave na temporada do clube da Arábia Saudita. Então é um jogador que tem uma grande experiência como volante, mas também consegue atuar como zagueiro, ou seja, é uma peça importantíssima para a composição do sistema defensivo. E para quem não lembra, o Danilo é um jogador que foi revelado pelo Vasco da Gama, tem uma passagem curta por aqui, não chegou a ter muitos jogos pelo Cruz Maltino, mas eu, Lucas, pelo menos lembro do Danilo. Ele foi vendido muito novo, ele teve apenas 9 partidas como profissional do Vasco, mas fez praticamente toda a base aqui. Ele chegou no Vasco ainda no Sub-15, e foi vendido ali em 2014, ficando 3 anos no nosso Cruz Maltino. Passou por Braga, de Portugal, Valência, da Espanha, Benfica, Nice, da França. Chegou a vestir, inclusive, a camisa também do Palmeiras aqui no futebol brasileiro. Então é um jogador bem rodado, tem apenas 30 anos de idade e é um jogador experiente que poderia ajudar muito o Vasco da Gama nesse momento de reconstrução. O jogador ele não se reapresentou no Al-Uyá, olhando a temporada de 2026-27 do mundo árabe, e o Vasco, então, diante disso, né, cresce a expectativa de uma contratação, sabendo que o Danilo Barbosa estuda as possibilidades de ser transferido nessa próxima janela de transferências. O Vasco surge, sim, como um dos principais interessados na contratação desse jogador, que tem contrato com o clube árabe até o meio de 2028. Seria um baita reforço, tá, para o nosso Cruz Maltino, um jogador assim interessante demais. Eu acho o Danilo um bom jogador, um atleta que com toda certeza ajudaria muito o nosso Vascão. Concorda? Gosta do Danilo? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu acho que o Vasco talvez esteja precisando de jogadores como esse. Um primeiro volante bom de bola, saiba defender, saiba chegar, ajude defensivamente o Vasco da Gama, que hoje é um grande problema o sistema defensivo do nosso Cruz Maltino. E para fechar com vocês esse nosso Fala Gigante, vamos falar sobre o que vai acontecer hoje, né, cara? Porque já já a bola vai rolar para Vasco da Gama, Independiente Medellín, né? Jogo importante, um jogo decisivo para o nosso Cruz Maltino, jogo válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana, partida de ida. O Independiente Medellín não vive um bom momento, o clima é muito ruim para o adversário, uma equipe que há um tempo já vive em meio a protestos massivos, inclusive da torcida, jogos por portões fechados, troca de comando técnico. É uma equipe que está passando por um dos piores momentos de toda a sua história. Inclusive, no jogo de hoje, o Independiente Medellín atuará com portões fechados, por conta de um grande problema que aconteceu na partida contra o Flamengo pela Copa Libertadores em maio. O jogo chegou até a ser paralisado e, diante disso, o Independiente Medellín sofreu essa punição e terá que cumpri-la neste momento contra o Vasco da Gama. Então, amigo torcedor vascaíno, é um momento duro para o Independiente Medellín. O Medellín contratou muitos jogadores nessa janela de transferências, foram ao todo já 6 jogadores contratados pelo clube colombiano, que tenta, né, sobreviver em meio a essa crise, reformular todo o seu elenco. Houve até a mudança do escudo do Independiente Medellín, só para você ter noção de como vive um período total de reformulação o clube colombiano. O Vasco também não vive o seu melhor momento, né? Muito pelo contrário, o momento Cruz Maltino é complicado, é ruim, é tenso, é preocupante. Será apenas o segundo jogo do novo técnico Pedro Emanuel na beirada de campo, né, amigo torcedor Cruz Maltino. A primeira partida dele de estreia foi na última quarta-feira contra o Vitória, quinta-feira, perdão, pelo Campeonato Brasileiro. Derrota pelo placar de 1-0, um Vasco que não fez uma boa partida. Não fez jogo ruim, mas também não fez um jogo bom. Mas é compreensível apenas por ter sido o primeiro jogo do novo técnico português. E agora, vemos a expectativa que o Vasco possa ter um bom desempenho depois desses dias de treino que o Pedro Emanuel teve com o elenco após o jogo da última quinta. E olha, diante inclusive desse tempo de trabalho, a expectativa é que o Vasco venha com mudanças aí para enfrentar o Independiente Medellín nessa noite de hoje, tá? Tá aparecendo aí na imagem a vocês a escalação que Pedro Emanuel preparou para enfrentar o clube colombiano nessa noite. Temos Léo Jardim no gol, Carlos Cuesta e Robert Renan formando a dupla de zaga,
Cuiabano e Puma Rodrigues na lateral, Thiago Mendes, Barros e Nuno Moreira formando a trinca de meio campo, Andrés Gomes e Adson nas beiradas e Brenner à frente dessa dupla ofensiva. Então, é assim que Pedro Emanuel preparou a equipe, tende a ser assim também que o Vasco da Gama entra em campo nessa noite de hoje, com mudanças, novidades e buscando, é claro, a vitória. A vitória hoje é essencial. O Vasco, depois de enfrentar hoje o Independente Medellín, volta a campo já na semana que vem para o jogo de volta, que acontecerá em São Januário, no nosso Caldeirão. Então, momento decisivo, momento importante, momento fundamental para o nosso Cruz Maltino. Te empolga, torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. É assim, amigo. Já já a bola rola. Já de Vasco. Espero que o Vasco ganhe e não nos decepcione. E com essa informação, está confirmado mudanças no Vasco. Quero falar também sobre o mercado da bola, o Cruz Maltino monitorando a situação de Danilo Barbosa e Asprilla. Vou falar também sobre grana para o Gigante. Hoje é dia de Vasco pelos playoffs, jogo de ida pela Copa Sul-Americana no estádio Atanásio Girardot. A bola vai rolar às 7 horas da noite. Você vai poder acompanhar ao vivo com imagens na ESPN, mas aquela transmissão falando muito de Vasco, com muitas informações do nosso Gigante da Colina aqui pelo BTB Esportes. Então convido você, a partir das 5 horas, 5h30 da tarde, já se conectar na nossa transmissão, eu, Adília Velar, o Mumu da Colina, a gente trazendo toda a movimentação da partida para você, beleza? Vamos falar sobre as mudanças no Vasco. Lembrando que o jogo hoje é a portões fechados por conta daquela confusão do jogo na Libertadores da América, quando o Independente Medellín estava ali, até foi uma partida contra o Flamengo, a torcida invadiu, houve uma punição e aí o jogo será a portões fechados. O técnico Pedro Emanuel, no seu segundo jogo sobre o comando do Vasco, já assina as mudanças. Confirmado pelo jornalista Vene Casagrande, vamos aqui a mudança tática. O Vasco pretende utilizar um 4-3-3, mas com a mudança no meio-campo, principalmente, treinado em virtude do jogo que aconteceu contra o Vitória. O Vasco tinha ali uma linha muito formada pelo Bruno Lazzaroni, mas Pedro Emanuel já chegou identificando algumas mudanças e também necessidade para as contratações. Vamos lá aos jogadores na provável escalação do Vasco. Léo Jardim, Puma Rodrigues na lateral direita, então assumindo a titularidade no lugar do Paulo Henrique, Cuesta com Robert Renan na zaga, Cuiabano na lateral esquerda, Barros e Thiago Mendes fazendo a dupla de volante, e o Nuno Moreira entra no lugar do Johan Rojas. O Nuno sendo utilizado ali como uma espécie de camisa 10, um meia de criação, ou fazendo um pouco ali mais pelo lado esquerdo, ao lado do Andrés Gomes, né, uma dobra, a gente pode fazer a triangulação ali pelo lado esquerdo, e o Adson, o Brenner na referência. O Adson usando a velocidade com o Puma, fazendo uma dobra com o Puma Rodrigues pelo lado direito também, pode ser uma arma muito interessante para o Vasco chegar ao ataque. Pelas pontas, né, o Nuno fazendo a esquerda com o Cuiabano e o Andrés Gomes, ou mais infiltrado pelo meio. E aí, para dar um gás no segundo tempo, o Johan Rojas, que é um jogador que desde a sua chegada, né, pelo menos nas vezes que ele começou no banco de reserva e entrou no segundo tempo, no lugar do Felipe Coutinho e até no Campeonato Brasileiro, teve mais uma oxigenada no time do Vasco. Vamos ver, pode surpreender essa formação tática, tomara que surpreenda. Estou na expectativa de uma grande vitória, uma vitória importante, digo grande, mas pelo menos uma importante vitória do Vasco. Uma vantagem importante também seria, nesse momento, interessante para o nosso Vascão. Galera, falar sobre o adversário, que é o Independente Medellín, da Colômbia. O Vasco já treinou ontem, inclusive no CT do Atlético Nacional, na Colômbia, e o time marca a estreia do novo treinador, o Luiz Amaranto Pereira, ele que foi auxiliar técnico na Copa do Mundo da Colômbia. O time colombiano tem 2 desfalques considerados importantes, tá? Que é o Frank Fabra, ele sentiu um desconforto e acaba por ser poupado na partida, e o outro é o atacante Carlos
Lucumim. Ele é recém-contratado e não atuará no jogo, né? Foi, inclusive, liberado para resolver questões familiares. Acho que uma situação ali de perda de um familiar. Até desejo aí todas as nossas condolências, né? Os nossos sentimentos à família do Carlos Lucumim, o atacante do Independente Medellín. Falando mais um pouco em relação a essa provável escalação da equipe do Independente, do Independente Medellín, é o seguinte: vem com o goleiro Iaso, Mena, Escócia, Joaquim Varela, o Iai Palácios, o Didier Moreno, Perlaza, Daniel Catanho, Ione Gonzalez, que é até conhecido, né? Teve ali passagem pelo Fluminense, o atacante, o Juan Córdoba e o La Rosa. Portanto, essa é a provável escalação do Independente Medellín. O árbitro da partida, o quadro de arbitragem: Piero Maza, do Chile, Cláudio Urtia, também chileno, Juan Serrano, do Chile, Fernando Verrá, do Chile, e o VAR fica a cargo de José Carberro, portanto, também arbitragem chilena. E aí, ontem, uma grata surpresa: o Fred Guarín, né, o tipo Colômbia, Fred Guarín, camisa 13, né, passagens no Vasco de 2019, fez acho que um dos gols mais importantes ali contra o Cruzeiro, que ele vai lá comemorar com o Rossi, tirando lá ali o Rossi tirando ali o Almirante, zoando o Almirante, e o Guarín marcou, né, teve a sua passagem ali marcada na época do Vanderlei Luxemburgo. Ele que, inclusive, tem uma história de superação muito bacana, tá? O Fred, eu acabei entrando ali nas redes sociais do Fred Guarín, tá muito legal a história, o Fred Guarín mais saudável, enfim, passou por uns problemas ali também, questões pessoais, mas o Fred Guarín foi presenteado pelo nosso Biro, né, o roupeiro do Vasco, com a camisa do Vasco, e o Guarín presenteou ele com uma camisa dele da época do Vasco. Então tirou ali foto com os colombianos, com os gringos do Vasco, né, o Puma, ali no vestiário do CT do Atlético Nacional. Então o Fred Guarín indo lá prestigiar o nosso Vascão. Galera, falar sobre o mercado da bola, porque informação sobre Danilo Barbosa e o Asprilla. Vamos falar sobre o Danilo Barbosa. Informação dos amigos do canal Colina 1927 é que, em busca de jogadores experientes que atuam no sistema defensivo, o Vasco buscou informações sobre Danilo Barbosa, cria do Vasco da Gama, que atualmente defende o Al-Ula da Arábia Saudita. O volante de origem atuou principalmente como zagueiro na última temporada no futebol árabe, sendo titular absoluto e peça-chave do elenco. No futebol brasileiro, foi revelado pelo próprio Vasco e tem passagem com Botafogo e Palmeiras, sendo campeão nos recentes clubes. E o Danilo, que mede 1,83 m de altura, surge como uma oportunidade de mercado. O jogador não se reapresentou ao Al-Ula e, nesse momento, estuda a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. O Vasco surge como um dos principais interessados. Então, confirmado, informação dos amigos do Colina 1927, o Vasco tem interesse no zagueiro /volante Danilo Barbosa, né? Ele faz as duas funções e teve ali, foi bem sucedido com a passagem pelo Botafogo, sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, também pelo Palmeiras. E agora surge esse interesse. Você, torcedor cruzmaltino, concorda? Uma investida para o Vasco fazer por Danilo Barbosa? Coloca aqui nos comentários. Outro jogador que desperta interesse cruzmaltino é o Yasser Asprilla. O Vasco segue atento no mercado da bola e monitora a situação do colombiano Asprilla, de 22 anos. Bom jogador, tá? Os primeiros contatos já foram feitos pela diretoria vascaína. O meio atacante também atua pelas pontas e é visto como um jogador de grande qualidade técnica, velocidade e habilidade, e 1 contra 1. São aí as credenciais do Asprilla. Revelado pelo futebol colombiano, Asprilla construiu experiência no futebol europeu e se destacou pela criatividade, visão de jogo, capacidade de atuar em diferentes funções do setor ofensivo. É o perfil do atleta, agrada o departamento de futebol, que busca, nesse momento, aumentar essa qualidade no elenco. Então, Asprilla, tem informação dos amigos do canal Na Torcida Vascaínos, é mais um interesse do Vasco. A gente sempre traz aqui a informação, sempre respeitando a informação. Galera, esse tipo de jogador é do interesse do Vasco. Dinheiro pro Vasco, tá? Matias Galarça, próximo de ser reforço do Bolonha. O River Plate deve vender o Paraguai por 6 milhões de dólares. Não é muita grana no mecanismo de solidariedade, né? O Vasco divide ali, tem um clube, a formação, ele chegou aos 18 anos do Olímpia, então o Vasco tem direito, porque
acabou o Galarza sendo destaque também ali da Copa do Mundo pelo Paraguai. Acho que nesse mecanismo vai ganhar ali cerca de 300, 400 mil reais, caso a venda se conclua para o Bolonha, mas deixa de ser um valor interessante aí para o Cruz Maltino e sempre trazendo a informação sobre essa movimentação, beleza? Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.